Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Cris Book e te ajudo a se tornar um terapeuta que age na raiz emocional da enfermidade e gera resultado já no primeiro atendimento. E hoje eu vou explicar uma das bases do método de neuropositivação, que é a nova medicina germânica. Então, o que é a nova medicina germânica? É uma ciência biológica comprovadamente eficaz que te permite identificar e reconhecer as características do evento emocional, que é aquilo que mantém a doença. Então, quando você descobre o real motivo da enfermidade, você tem a possibilidade de promover a autocura no seu paciente, através do quê? Do equilíbrio do campo emocional e também utilizando a neuropositivação no campo eletromagnético do paciente. Inclusive, o motivo de eu e meus alunos terem aí bastante resultado, graças a Deus, com essa técnica, é que ela não trata somente a parte física do corpo, né? Também trata o campo emocional e o campo eletromagnético, porque nós somos seres magnéticos. Trata a tríade, psique, cérebro e órgão. Veja bem, se o terapeuta age somente nos sinais e sintomas, você está tratando apenas o rótulo da doença. E você não está levando em conta a história do paciente. Tá? E nós precisamos fazer um tratamento completo. É muito importante entender o porquê que o paciente está preso naquela situação, o porquê que o paciente está preso naquele estado de doença. Então, é uma nova visão da saúde, com certeza é uma nova forma de fazer terapia também, porque nós agimos nos 3 níveis e não em um só. Apenas na psique ou apenas nos sintomas. Não, é uma forma integrada de fazer terapia, que, sem dúvida nenhuma, gera muito mais resultado. Então, é por isso que nós temos resultado ali a partir da primeira consulta, né? A partir do primeiro atendimento, porque age nos 3 níveis, então é muito mais profundo. E aí, ainda tem algumas pessoas que falam, mas será que isso existe e tal? Porque tem pessoas que acreditam que tratar sintoma ou tratar o corpo de forma separada funciona. Mas hoje em dia, as pessoas, inclusive os pacientes, eles estão abrindo a mente e eles estão buscando outras formas de terapia e outros profissionais que estão mais qualificados e que fazem um tratamento integral para poder ajudar esses pacientes, porque eles estão cansados de ir e ficar lá meses e mais meses fazendo terapia sem ter resultado, ou então ficar simplesmente tomando remédios e não conseguir encontrar a raiz emocional da enfermidade. Então, assim, como que isso funciona? Se existe lá uma desarmonia no corpo físico, é porque antes, muito antes, ocorreu também lá no cérebro e na psique do paciente um evento, um conflito. Por quê? Porque se nós temos uma questão no corpo, mente e cérebro, eu te pergunto, será que esses 3 níveis, eles, ao longo da história, quando tudo se desenvolveu, né? Quando nós nos desenvolvemos, não é tudo sincrônico? Não se desenvolveu tudo de forma sincrônica? Não foi cada parte que se desenvolveu de forma separada. Então, como que, se eu trabalhar num nível, não vai interferir no outro? É claro que vai. Então, se vai ter um sintoma no corpo físico, também vai ter um sintoma na mente, no emocional, no cérebro, porque todos eles estão enfermos naquele momento. Então, nós precisamos encontrar essa raiz. Então, se nós encontrarmos essa raiz, nós estamos tratando o todo, tá? Porque, assim, por mais que a medicina convencional ela tenha avançado muito nos últimos tempos, ela continua tratando tudo de forma separada, tá? Então, no caso das doenças crônicas, significa que a pessoa está presa naquele sintoma. E já faz um bom tempo, tem pessoas que ficam muito tempo. E é exatamente por esse motivo que a doença se cronifica, tá? E o nosso corpo, ele tem uma grande capacidade que muita gente desconhece, que é de se autocurar. Assim como quando nós cortamos o dedo, nós não vamos lá no médico e dar ponto, né? Claro, a gente faz um cortinho de nada, no outro dia ele fechou, no outro dia ele cicatriza. Isso é a autocura. E nós temos condições de realizar a autocura do nosso corpo. Mas para que tenha condições, você precisa resolver isso também nos outros níveis. Porque se a gente pensar na saúde, nós não podemos pensar somente no corpo físico, porque existe sim o cérebro, a psique e tudo isso está conectado. Então, se nós formos tratar como nós estamos tratando ali separadamente, nós vamos continuar tendo o quê? O mesmo resultado. E tem muitos profissionais que estão frustrados por não conseguirem ter resultado com o paciente ou que o paciente sai do consultório bem e depois
o paciente tem recorrência e ele passa. E por quê? A nova medicina germânica, a neuropositivação, ela explica tudo isso, inclusive o porquê que o paciente tem as recorrências, que são os trilhos de conflito que ele entra em contato com o evento, ou coisas que relembrem o evento. Então, tudo isso é muito bem explicado, porque nós vamos atrás da causa primária, tá? E essa causa, ela tá lá na célula também, ela tá no corpo mental, ela tá no corpo físico, ela tá no cérebro, porque ocorreu uma desarmonia ali. E essa desarmonia, ela ocorre simultaneamente nos 3 níveis e prejudica a pessoa como um todo. E hoje em dia já está mais do que comprovado que o estresse é a causa de muitas doenças, você não concorda? Mas será que é realmente o estresse? Né? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que é só o estresse, é somente o excesso de trabalho, ou o excesso de atividade, ou será que tem algo além aí que a gente desconhece? Então, mais que isso, eu queria falar para vocês, explicar um pouquinho sobre o Dr. Hammer, que é quem criou as 5 leis biológicas, né? Então, ele trouxe aí um novo conceito de medicina. Inclusive, ele era médico, médico tradicional, tá? Então, o que aconteceu? Ele sofreu um evento e todas as descobertas dele são baseadas em estudos científicos que ele mesmo conduziu, porque como ele tratava centenas de pacientes com câncer na época e aconteceu com ele um evento, ele foi atrás desses descobrimentos, mas ele foi com cabeça de médico, tirando tomografias, fazendo exames clínicos e procurando respostas. Porque, como eu te falei, ele era médico, então ele foi procurar o sentido biológico disso. Então, ele sistematizou as 5 leis biológicas. Durante 10 anos, ele estudou, conversou com os pacientes e levou em conta a história daqueles pacientes. E ele fez um verdadeiro mapa, um mapa que liga o nosso cérebro ao nosso corpo físico, tá? Então, ele provou que o nosso corpo funciona interligado nos 3 níveis. E ele levou aí pelo menos 10 anos para poder formular as 5 leis biológicas, tá? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês a história dele e como que foi a descoberta dessas 5 leis biológicas, tá? Então, junto com a nova medicina germânica, como eu falei, nós utilizamos outras técnicas e juntando todas elas, inclusive a prática dos ímãs, que eu falei para vocês que é o equilíbrio do campo eletromagnético, que surgiu a neuropositivação. E hoje eu estou explicando para vocês aqui as 5 leis biológicas, como que surgiu isso, né? Como que é a história da nova medicina germânica e o que é a nova medicina germânica. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: um dos erros que eu mais vejo profissionais da saúde cometerem é acreditar que o cérebro e o físico, eles podem ser tratados de maneira separada. Porque eu vejo sempre acontecer com alunos que quando o profissional entende que isso é uma integração, que não pode separar, não tem como separar, é o momento em que eles começam a ter resultados. Quando eles começam a entender que uma coisa depende da outra, que uma coisa está interligada à outra, muda a cabeça, abre a visão do terapeuta. E aí sim, eles começam a ter resultado, tá? Então, eu tinha já pacientes antes, quando eu não tinha esse conhecimento, que eram pacientes resistentes e fazia tratamento, o paciente melhorava e depois o paciente voltava com recaída, né? Quando ele ia para casa, ele estava bem, depois ele voltava com a mesma queixa, com o mesmo problema. Então eu tive que ir atrás para descobrir o porquê que isso acontecia, o porquê que lá o paciente saía tudo super bem e depois ele voltava. E aí, estudando as 5 leis biológicas, eu entendi que ele tinha um evento, ele sofreu um conflito. E aí, a partir do momento que ele tem aquele gatilho, se ele entrar em contato com algo que remete àquele evento, quando o evento não é tratado, que era o caso, a gente não tratava o evento naquela época, não entendia, e aí então o paciente vai ter uma recaída. Por quê? Porque eu tratei ali os sinais e os sintomas. Tá? Então, isso foi um divisor de águas na minha vida, né? Primeiro na minha vida, na minha própria, como pessoa, utilizando em mim, na minha família, e depois, quando eu comecei a dar aula, ensinar isso para os meus alunos, né? Por quê? Porque é uma nova visão e os resultados também são outros, né? É realmente transformador. Então, a história do Dr. Hammer foi assim. O Dr. Hammer, ele era um médico tradicional, um médico comum, e ele era um médico que trabalhava, ele era alemão, e ele teve um evento, né, um episódio bem triste na vida dele, que pegou ele de surpresa, que foi a notícia de que o filho dele tinha sido baleado. E quando aconteceu isso, ele recebeu um telefonema avisando que o filho dele tinha sido baleado,
e estava no hospital. E aí, logo na sequência, o filho dele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Aquilo pegou ele de surpresa. Um pouco depois, o Dr. Hammer foi diagnosticado com câncer e ele tinha uma saúde perfeita. E a esposa dele também, e os dois ao mesmo tempo. E ele procurou respostas, né? Ele procurou respostas na medicina tradicional e não encontrou. Porque, assim, ele até encontrou respostas, né? Do tipo assim, simplesmente deu. Mas que coincidência é essa? Que deu câncer nos dois ao mesmo tempo? Muita coincidência para quem tinha uma saúde perfeita até então, né? E ele começou a imaginar que a única coisa que tinha acontecido de diferente foi isso, o evento da morte do filho, com os dois. Fora isso, estava tudo normal e a saúde dele estava normal. Então, ele começou a imaginar que aquela questão emocional poderia ter alguma relação, né? E tinha alguma relação com a doença. E aí ele começou a investigar e ele começou de forma relativamente simples, que era perguntando para os pacientes dele se um pouco antes deles desenvolverem câncer, eles tinham passado por um evento agudo, inesperado, sentido sozinho, e adivinha, a resposta foi sim, em 100% dos casos, né? Então, o que aconteceu? A partir daí, que ele começou a ter essas respostas positivas, ele percebeu que realmente tinha muito mais coisa por trás disso do que ele poderia explicar ou do que a medicina tradicional poderia explicar. E aí, ele começou a fazer as tomografias desses pacientes com câncer. E ele descobriu uma relação entre elas, que é o chamado foco de Hammer, que é o que? Uma marcação no cérebro. E ele percebeu que conforme o tipo de câncer que a pessoa tinha, ela tinha uma marcação em uma parte do cérebro, porque o nosso cérebro é dividido no córtex, no tronco cerebral, né, mesencéfalo, então tem a divisão cerebral ali. Naquela divisão, a marcação ficava no cérebro exatamente naquela parte que a pessoa teve o evento. E ele percebeu que aquilo era um padrão. Quem tinha câncer em tal lugar tinha marcação no cérebro em tal parte, tinha sofrido um evento que tinha relação com tal tema. E aí ele percebeu que se tratava de uma lei da natureza. E ele conseguiu mapear o corpo todo ao longo desses 10 anos e comprovar com as tomografias a relação entre o evento emocional, que não é qualquer evento, tá? Ele precisa ter 3 características, eu já vou contar para vocês. Então, ele conseguiu mapear o corpo todo, todas as partes, relacionar com um órgão do corpo, relacionado com uma parte do cérebro e relacionado com um tipo de evento, de conflito. E tudo isso relacionado com os nossos 3 tecidos embrionários, que é endoderme, mesoderme e ectoderme, que geraram, né, todos os nossos órgãos, desde que a gente estava ali, desde a primeira mitose do embrião, que é lá na barriguinha da nossa mãe, quando o nosso corpo é dividido, né, tem a primeira mitose ali, as células são divididas e vão formar todos os nossos órgãos. E ali, a partir daquele momento, que é dividido nesse tecido, cada tecido tem relação com um tema. Um é autodesvalorização, o outro é um conflito vital, que você sente que a tua vida está ameaçada, o outro, sabe? Então, cada um tem um, outro é contato, separação indesejada, outro território. Então, tem os temas. Então, são 4 tecidos, a divisão que eles são 3, mas ele dividiu em 4, tá? E cada um tem o seu tema. E aí, sim, cada órgão, cada parte do corpo também tem relação com uma parte do cérebro. E ele mapeou tudo isso de uma forma incrível, assim, que você tendo a queixa do paciente, você sabendo a queixa do paciente, você consegue já linkar com a parte do cérebro que é relacionada e com o tema do conflito que ele sofreu. E aí, o que o terapeuta vai fazer? Vai atrás de conversar com o paciente para descobrir qual é aquele evento, como que aconteceu. E lembra que eu falei para vocês que não é qualquer evento? Então, não é qualquer evento. Esse evento ele precisa ter 3 características. Agudo, inesperado. Tem que pegar você de surpresa. Tem que ser algo agudo, tem que ser aquela notícia, né, de que você leva um susto, aquilo que dói. Então, é agudo, inesperado e sentido sozinho, que significa que é difícil de compartilhar, é um choque, e que só aquela pessoa que sofreu o evento que sentiu daquela forma. Então, esse que é o difícil de compartilhar. Então, quando é um evento que tem essas 3 características e a pessoa sofre um choque, imediatamente ela vai entrar num estado de luta ou fuga. E esse estado de luta ou fuga é o quê? Seu corpo se acelera todo, se altera, você fica com a pressão alta, com os batimentos cardíacos elevados, e aí você tem descarga de adrenalina, noradrenalina, e um monte de coisa, e vai acontecendo com o seu corpo, sua pupila dilata, e você fica no estado de luta ou fuga.
Por quê? Porque a sua sobrevivência está ameaçada. Você levou um susto, é algo que você entrou na luta ou fuga, que é aquela coisa da natureza, né? O seu corpo vai se preparar para você lutar, reagir, fugir, correr ou se fazer de morto, que tem alguns animais que utilizam dessa técnica, né? Então, é isso que acontece. E aí, o evento, ele existe todo um sentido biológico para ele acontecer e ele é para ser provisório, para você utilizar ele ali naquele momento que você precisa para resolver o problema e depois passar por ele. Porém, existem algumas pessoas que ficam presas ali. Por quê? Porque não resolveu, porque não entendeu, porque não ressignificou, porque não aceitou, porque é teimosa, porque, enfim, milhares de coisas, tá? Ou porque fica contando para um, para outro, 300 vezes, passou 10 anos, a pessoa tá contando, então, e aí, ou porque tá com raiva, ou porque não perdoa, tem uma infinidade de motivos, tá? Mas, afinal de contas, o que importa é o seguinte, a pessoa entra num programa biológico, naquele exato momento que ela tem um conflito, tem toda aquela alteração. Durante essa primeira fase, ela não tem sintoma, a não ser esses, né, de estresse e tal, mas isso aí ela nem leva em conta como sintoma, porque ela não tem dor nem inflamação. Passou para a segunda fase, que é quando ela sai daquele perigo, que ela vai para casa e relaxa um pouco, ela vai começar a sentir a dor. E se ela ficar presa nesse programa durante muito tempo, passando de 3 meses, ela vai começar a desenvolver os sintomas e vai ter uma doença crônica. Então, sempre o órgão, ele vai jogar aquele estresse, ele vai jogar aquela informação, o cérebro vai jogar aquela informação, ele vai jogar aquele estresse para um órgão correspondente, ele tem uma ligação com o órgão. Cada parte do cérebro tem a ligação com o órgão e vai jogar aquilo no momento do evento, para você ganhar um tempo e resolver aquela questão. Porém, se você não resolver, você vai começar a ter ali um aumento da função, crescimento de alguma célula, ou uma diminuição da função, ou uma necrose, depende muito do tecido, mas o que acontece é que a pessoa vai começar a ter ali os sintomas. E o que acontece com esses pacientes que têm essa recorrência? Acontece que eles estão presos naquela questão. E quando eles relembram, ou eles têm algum gatilho que faz com que eles revivam o evento, o que acontece? Eles passam pelo programa de novo. E aí aumenta a massa do conflito, que a gente chama, e ele vai sentir mais dor, ele vai ter mais inflamação e a doença dele vai piorar cada vez mais. E o que precisa para resolver isso? Precisa encontrar a causa raiz, ressignificar, positivar e tirar o paciente daquilo, desbloquear essa pessoa, tirar ela daquela situação. Ressignificar é o quê? Dar um novo sentido para aquilo que ela passou, para aquilo que ela sentiu, mostrar para ela uma outra possibilidade de enxergar o que aconteceu e resolver na psique dela, para que o resto responda, inclusive o físico, tá? Então, é isso que nós fazemos. Nós agimos na raiz da enfermidade do paciente e utilizamos aí esse conhecimento incrível do Dr. Hammer, junto com vários outros métodos que eu tratei durante bastante tempo os meus pacientes, apliquei, compilei como sendo a melhor forma de conseguir um resultado mais rápido e mais efetivo. Então, eu compilei tudo isso no método Positivando Emoções e essa parte do equilíbrio do campo que eu falei para vocês, ele é feito com ímãs. Por quê? Porque é uma forma, né, muito mais eficaz de fazer com que o paciente tenha mais resultado, porque esses ímãs, eles são colocados nos pontos chamados pontos fantasmas, que são aqueles pontos que tratam o emocional, tá? Então, eu utilizo o campo eletromagnético, que são palma das mãos e dos pés, e aí tem outros 5 pontos, cada um que trata uma questão emocional, tá? Então, porque o que acontece? O nosso corpo, a terra, tudo é magnético. Inclusive, nós temos isso no nosso corpo. E quando nós temos uma enfermidade, isso também desequilibra. Então, a gente fazendo equilíbrio ali, acontece o quê? Ele age como se fosse uma agulha de acupuntura, só que é o ímã, tá? Que qualquer terapeuta pode usar e que também tem a mesma eficácia. Então, ele vai ajudar a equilibrar aquele campo e equilibrando o campo, o paciente tem mais facilidade para começar a realizar autocura no corpo dele. Então, é por isso que nós utilizamos ali esse método para ajudar o paciente a sair mais rápido do processo da doença, tá? Nós temos também muitos alunos fisioterapeutas que se beneficiaram muito desse método. Por quê? Porque eles
tratam pacientes com dor, né? Então, eles trabalham muito com parte de articulação, de dores, então isso beneficiou muito os fisioterapeutas, porque nós temos um tecido ali, que é o mesoderme, que ele pega todas essas doenças crônicas, essas doenças consideradas incuráveis, dores no corpo, artrite, artrose, e consegue encontrar a raiz emocional dessas enfermidades, né? E uma parte também da medicina que se beneficiou bastante também, diabetes, pressão alta, doenças que são consideradas assim para o resto da vida, que não tem cura. Então, são ditas como incuráveis, autoimunes. Então, essas doenças, nós conseguimos encontrar a raiz da enfermidade e dar um alívio para esse paciente através do nosso tratamento, porque ele percebe que ele pode sim encontrar a raiz e entender o que aconteceu e se libertar desse programa biológico, desse processo da doença, tá? Então, por conta de ter associado esses métodos, o nosso resultado melhora bastante, porque esses pontos, eles são lá de 2.500 anos atrás, mais ou menos, né, antes de Cristo. E na época tratavam lá distúrbios emocionais, psíquicos, e esses, juntando com a nova medicina germânica, eu percebi que equilibrava muito o emocional, a parte psíquica, e também resgatava aquele paciente de uma forma muito rápida. Então, paciente que apresenta depressão, ansiedade principalmente, ele consegue acalmar aqueles pensamentos recorrentes, aquela ansiedade, porque às vezes a gente vai fazer ali uma reprogramação com o paciente, a gente vai fazer uma frase, vai estabelecer uma meta, mas quando a mente do paciente está muito estressada, quando ele está muito ansioso, às vezes a gente não consegue ter aquele resultado. Por quê? Porque não depende só do terapeuta, depende do paciente. O terapeuta só vai fazer o acompanhamento do paciente, o terapeuta só vai conduzir, mas a cura é do paciente. O processo é do paciente, ele precisa participar, ele precisa ter condições de participar. Então, às vezes, não é porque ele não quer, mas é porque ele está lá agitado e às vezes não está nem prestando atenção, não está conseguindo se concentrar. Então, o imã, ele dá essa acalmada no emocional, ele faz com que o paciente se concentre mais, com que ele fique mais tranquilo. Também nós utilizamos o escalda-pés, desintoxicante, então nós temos várias formas ali de acalmar a pessoa, de acalmar o paciente, de fazer com que ele fique em condições de relaxar e de conseguir fazer ali toda a ressignificação. Então, ali nós conseguimos fazer com que o paciente, em 1h30 até 2 horas, ele saia ali com um bom resultado. Então, o Dr. Hammer, ele concluiu, né, ele verificou que as enfermidades, na verdade, não são erros da natureza, nem castigo de Deus, nada disso. E nem vem do além, né? Só para, eu tive isso do nada. Não, a natureza é perfeita e cada enfermidade, a gente deve se perguntar a seguinte coisa: como que apareceu essa enfermidade? Quando que ela apareceu? O que eu estava passando cerca de 2 ou 3 meses antes do sintoma? Porque ela tem um sentido biológico. Sim, existe um sentido biológico para que aquela enfermidade esteja presente. Claro que isso é para ser temporário, né? Então o Dr. Hammer demorou muito tempo de estudo para descobrir esse sentido biológico e poder fazer esse mapa, né? Que passou a ser uma nova concepção da medicina, né? Que leva em conta a psique como integradora de todas as funções do comportamento, dos conflitos, o cérebro ali como ordenador, né, de todas as funções, e o corpo, onde vai expressar o resultado daqueles eventos que nós passamos, né? Então, quando nós temos um evento físico, nós temos a expressão daquilo acontecendo também lá no nosso cérebro e na psique. Como eu falei para vocês, não quando acontece uma manifestação física, já aconteceu a enfermidade muito antes lá na mente da pessoa, tá? Então, existe uma causa, existe um sentido biológico, um motivo para aquilo estar acontecendo, e a melhor forma é você procurar o que estava acontecendo que tem as características do evento, agudo, inesperado. Então, encontrar esse momento em que houve essa mudança, em que houve esse baque, é muito importante para você descobrir quando que isso tudo começou, porque é ali, naquele evento, que começou essa mudança no seu corpo
e essa expressão. E então nós temos que ir atrás dessa raiz, tá? Por isso eu considero de extrema importância que todos nós tenhamos o conhecimento das 5 leis biológicas, porque só de ter esse conhecimento você já vai enxergar de uma outra forma, porque psique, cérebro e órgão, eles são totalmente inseparáveis, é uma tríade. Inclusive eu dou o exemplo do computador, né, que o cérebro seria a placa-mãe, os programas seriam ali que rodam, seria a nossa psique, e você não consegue rodar um Windows lá de ultramoderno num computador antigo, porque vai travar. Então, é mais ou menos isso. Então, se nós passamos por um evento e ficamos enroscados naquele evento, nós não estamos evoluindo. Então, você não está fazendo não é uma manutenção, mas você não está evoluindo, você não está fazendo uma atualização. Então, você está parado lá, o seu campo psíquico, ele está parado. Então, tudo interfere, porque tudo evolui sincronicamente. Uma vez que tem um problema ali, ele está parado. Parado por quê? Porque você não resolveu o evento, você não saiu. Então, aquilo está se repetindo na tentativa do seu corpo de realizar a autocura, e ele não consegue, tá? Por quê? Porque é uma questão de os 3 níveis, precisa agir nos 3 níveis para que você tenha um resultado. Então, hoje em dia, a saúde, ela está mudando muito, tá? A forma de pensar dos terapeutas, inclusive nós temos médicos no nosso curso que também fizeram para conseguir entender mais e melhor o paciente, e hoje não conseguem nem atender o paciente sem levar em conta o emocional. Isso é incrível. Por quê? Porque é uma evolução da forma da saúde mesmo no Brasil como um todo e no mundo, porque esse tipo de tratamento fora do Brasil ele já é muito utilizado. No Brasil, agora que está começando a ter mais espaço e ter mais busca, mas em vários outros países, como Espanha, ele já é muito, muito evoluído, inclusive alguns já fazem parte ali do sistema de saúde, tá? Então, o que acontece? Quando nós encontramos aquele evento, ressignificamos, a gente consegue livrar a pessoa daquela dor. Tá? Então, por exemplo, assim, se a pessoa está com uma dor no braço, quando que começou essa dor no braço? Se a pessoa tem uma gastrite, quando que foi o primeiro sintoma? Uma enxaqueca, uma endometriose, enfim. Às vezes a pessoa fala, já nasci com isso. Não, você não nasceu. Teve um começo, você precisa começar a pensar. Quando eu tinha 10 anos eu tinha, quando eu tinha 15, quando eu tinha 20 eu tinha. Procura uma data. Quando eu casei, quando eu estava com essa dor, eu estava com isso, né? Então você precisa tentar buscar até quanto tempo que aconteceu, que te deixou angustiada com aquele pensamento obsessivo, lembrando, aquele pensamento martelando na sua cabeça, aquilo que tirou a sua paz, que tirou a sua atenção, sabe? Que tirou o seu sono, que tirou a sua fome, porque quando nós entramos na luta e fuga, são essas características, né? Então, esse é o primeiro exercício que você precisa fazer, que é começar a descobrir. Todo sintoma que você tem, ele teve um início, e ele teve antes um gatilho emocional forte, um evento que foi impactante, inesperado, precisa ter pego você de surpresa, como se fosse um surto. E aí, claro que quando a pessoa está presa há muito tempo ali, às vezes ela precisa aprender a ressignificar aquilo, ela precisa de ajuda de um terapeuta, mas é perfeitamente possível de você conseguir fazer isso. Tá? Então, você só precisa começar, por exemplo, assim, quando você tem uma insônia à noite, você acorda no meio da noite, o que você pensa? Do que você lembra? Sabe, nós não prestamos atenção nesses pequenos detalhes, mas tudo aquilo que você lembra, que você fica com um pensamento recorrente, que você fica revivendo, que você fica lembrando, principalmente se você acorda no meio da noite para lembrar, é porque tem ali algo não resolvido, que você precisa entender qual a relação daquilo com alguma enfermidade, alguma manifestação física que você tenha. Não importa se é uma dor no dedinho ou se é um câncer. Todos eles têm um início, uma raiz, um gatilho, um evento. E você precisa procurar o evento que te deixou desse jeito, tá bom? E aí você também vai conseguir fazer isso com o seu paciente, tá? Porque às vezes pode aparecer aos poucos uma coceirinha, aí coça aqui, coça lá, né? Aí daqui a pouco começa a ficar vermelho, começa a ter uma manifestação, uma alergia.
Aí você, né, começa a se perguntar: o que foi que aconteceu? Você começa a se observar. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você começa a observar as questões na sua família, né? Você começa a perceber que essas coisas não acontecem do nada. Elas têm um motivo, né? Não é do nada. Existe um gatilho, existe um fato. E você ter esse conhecimento não vai impedir que você passe pelos conflitos. Eu tenho conflito, todo mundo tem conflito. Isso é algo natural. Isso faz parte da nossa vida. Mas o que que vai fazer? Vai fazer com que esses eventos não te assombrem mais tanto, né? Vai fazer com que você consiga estar atento, né? Primeiramente, para observar isso em você. Qual a sensação que você teve? Por que que você está passando por aquilo? Por que que você está com insônia? Ou por que que teve alguma mudança, alguma alteração no seu corpo, na sua psique, ou alguma reação física? Você sabe que quando você passar por um evento muito impactante, agudo, inesperado, pode ser que ele cause alguma coisa. Então, tudo isso você começa a observar. Coisas que pessoas que não têm esse conhecimento não vão conseguir fazer aquele link, né? Então, você consegue resolver ali, às vezes, em 2 dias. E é fantástico você ter essa percepção e você conseguir fazer isso com muita rapidez, com muita velocidade. Então, quando nós terapeutas também começamos a verificar, você começa a interromper aquele programa biológico, aquela doença, antes que vire uma doença, né? Antes que tenha um sintoma maior. Você começa já a tratar, a se autocurar, né? E isso é muito incrível. Nós passamos pelos eventos, nós não podemos evitar, mas nós vamos saber como lidar. E cada vez, quanto mais a gente vai praticando, no começo parece um pouquinho complicado, mas não é, porque você ainda não aprendeu ou você ainda não entendeu. E à medida que você vai fazendo isso, vai ficando cada vez mais fácil e cada vez mais tranquilo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e continue acompanhando. Curta aqui, compartilha aí com quem precisa desse conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.